Olá, investidores, seja bem-vindo. Hoje a gente vai falar aqui sobre commodities e os ETFs lançados recentemente pelo Banco do Brasil. Se você opera os contratos futuros, mercado a termo ou derivativos através de opções, se você é produtor, especulador, investidor, então fica atento, a gente vai discutir muita coisa interessante hoje. Bom, para você que talvez não conheça ainda tão próximo assim essa realidade, agora no último mês de novembro, o Banco do Brasil lançou dois ETFs super interessantes, que é o Corn 11 e o BBOI 11, que são dois ETFs para serem negociados na B3 por qualquer investidor. Então, se você quiser comprar ou vender esses ativos, assim como vocês eventualmente fazem com ações, a partir de agora é possível. Por que eu particularmente achei esse lançamento bastante interessante? Primeiro que, diferente do mercado futuro, tanto do boi, soja, milho ou qualquer outro ativo aí de mercado futuro, esses ETFs você não tem ajuste diário positivo e negativo. Geralmente bagunça muito a contabilidade tanto dos produtores pessoa física quanto nas próprias PJs. Muita gente acha muito difícil ficar fazendo a parte contábil desses ativos e tem dia que você recebe dinheiro, tem dia que você precisa pagar o ajuste. Então isso bagunça muito a cabeça das pessoas. E no mercado de opções, você tem os vencimentos. Então, se você não acerta aí a operação, pode ser que seu dinheiro vire pó, ou às vezes se você não monta uma proteção adequada, se você eventualmente tem receio, por exemplo, que o mercado daquela commodity caia, por exemplo, você operaria através dos seguros, né? As famosas puts. Então você teria ali um problema, porque esses ativos eles chegam à data de vencimento e eles deixam de existir. Então o ETF acaba sendo uma operação bastante interessante e a gente pode olhar aqui de diferentes maneiras. Por exemplo, para você que gosta de boi, mas não tem uma fazenda, por exemplo, gostaria de comprar isso ao longo do tempo para o seu filho, por exemplo, ou para a esposa, ou para a sua carteira, todos os meses você poderia comprar esses ETFs, carregá-los por muitos anos, se você acredita no potencial de crescimento ao longo do tempo desse mercado. Similar ao caso do próprio milho, se você acredita que a cotação das commodities ao longo do tempo tendem a subir de preço, você pode todos os meses também comprar esse tipo de ativo, que é o caso do Corn 11. Por que eu digo isso? Isso serve não só para produtores, mas para qualquer um que queira realmente investir, que acredite no mercado do agro, por exemplo. Isso torna-se atrativo para o produtor também que queira desfazer-se da sua produção, como a gente vê, por exemplo, no centro-oeste, no sul do país, grandes produtores aí de grãos, de milho, de soja, por exemplo, que não tem armazém, e ele fica, em muitos casos, refém ou da trade, que precisa desfazer isso, né, rapidamente para levar para os seus armazéns, ou em alguns casos, utilizam silo bag. A gente sabe que, poxa, produtor que tem um pouco mais de expertise, ele vai preferir o silo, né, ou o graneleiro, então, ou o armazém em geral, porque tem uma durabilidade muito maior, protege de uma série de riscos, que o silo bag talvez não tenha a mesma capacidade nem de tempo, nem a durabilidade né, como ativo, né, ou algumas situações, porque às vezes não embala ali de maneira correta, você tem um risco de eventualmente rasgar, às vezes alguém passa um maquinário e ali está perdida a produção. Então, para o produtor, que às vezes fica com receio, não sabe o que vai acontecer ali com a safra, ele pode simplesmente vender esses grãos para uma trading, ou para uma esmagadora, ou para qualquer outra pessoa interessada em fazer a aquisição daqueles grãos, e ao invés de correr esse risco, né, no dia a dia, ali no armazém, ele passa a correr somente o risco no mercado financeiro. Então, ele desfaz de toda a produção, toda a safra, e compra esses ETFs, por exemplo, se ele tem interesse em participar do movimento de valorização a partir daquele momento da commodity. Então acaba sendo atrativo para os dois lados. Qual que é o grande problema que a gente enfrenta hoje? É a situação da liquidez. E aí eu vou mostrar para vocês essa situação. Por exemplo, a gente tem ainda no ETF, no caso do boi, uma liquidez próxima de R$152 mil, que é uma liquidez diária muito pequena. Se a gente pegar qualquer produtor aí de gado de pequeno porte, praticamente já supre aqui essa liquidez. Se a gente pensar então nos grandes produtores, nos grandes confinadores, isso aqui não dá nem para o cheiro, na verdade.
E para o produtor de grão, da mesma forma, só que ainda pior. A gente tem uma liquidez média diária em torno de R$64 mil. Isso aqui, infelizmente, não dá nenhuma carga praticamente de um caminhão. Então, a liquidez ainda é um problema grave dentro desses ETFs, mas a gente tem que levar em consideração que foram lançados agora recente, não tem nem 6 meses. O banco precisa divulgar um pouco mais aí para os seus até correntistas, seus clientes, né, que são produtores. E aqui dentro do Finance Talks e o Agri Talks a gente quer trazer essas informações para vocês. São dois ativos que a gente considera extremamente interessantes, tanto para o produtor quanto para o investidor, e para aquelas pessoas que eventualmente só queiram realmente especular no mercado. Tem um grande problema, e é uma vantagem ao mesmo tempo, na verdade, porque vocês podem operar vendidos nesse tipo de ativo. Qual que é a situação? Hoje ainda o nível de BTC, né, que são as possibilidades de alugar isso de quem tem ainda bem pequeno, que a gente tem, por exemplo, no caso do Corne 11, é um fundo de 36 milhões, no caso do boi, um pouquinho maior, de 60 milhões. Então ainda são poucas pessoas que detêm esse tipo de ativo. À medida que o fundo cresce, e basicamente, só para vocês entenderem até um pouco mais do racional disso, o ETF, basicamente, é um fundo que o Banco do Brasil criou, ele vai comprar os contratos no mercado futuro. Todo vencimento, ele vai fazer a rolagem. Alguns dias antes do vencimento dos contratos, ele vai fazendo essa rolagem de maneira gradativa. Para vocês até entenderem a metodologia disso, a gente tem aí no nono último dia útil, antes do vencimento, um peso maior desses contratos, e isso vai caindo de maneira gradativa até chegar no quinto dia útil, que é quando eles fazem completamente a rolagem para o vencimento seguinte. Isso tanto no contrato do boi, quanto no caso também do contrato de milho. E como é que funciona, para vocês terem uma noção um pouco maior? Talvez você não conheça aí tão profundamente esses contratos ainda. O contrato de milho, ele tem o código CCM, que é o código que você vai inserir lá no seu home broker, a letra, dependendo aí do mês de vencimento, e mais o código do ano, né? Então, os contratos futuros aí de milho, eles têm, por padrão, 60 quilos cada um dos sacos. Cada contrato tem 450 sacos, né, de milho, que equivale a basicamente 27 toneladas, equivalente a um caminhão de milho. E a gente tem vencimentos em alguns meses só ao longo do ano. Então, janeiro, março, maio, julho, agosto, setembro e novembro. No Centro-Oeste, como a gente tem uma característica de chuva muito diferente de algumas outras regiões, a gente basicamente tem a possibilidade de criar isso na safra principal, né, para quem está produzindo aí a partir de novembro, dezembro. Mas a gente, em geral, vê os produtores no Centro-Oeste produzindo soja nessa primeira safra, mas tem aqueles produtores que optam por fazer só a safra de milho, porque às vezes a região não tem chuva suficiente para fazer safra e safrinha. Então vai depender muito das condições de mercado para essa definição. Mas a gente tem aí possivelmente a colheita em torno de 80, 85, 90 dias depois do plantio. Se ele está produzindo aí basicamente na safra, ele vai começar a colher isso no finalzinho de janeiro. Se ele está fazendo isso na safrinha, provavelmente vai colher aí finalzinho de abril, início de maio. Então os contratos próximos dessas janelas de colheita, eles são os que mais têm possibilidade de liquidez. Muitos produtores fazem isso já no intervalo com irrigação, então vai colher às vezes em alguns momentos finalzinho de julho, agosto. Então o contrato também de setembro tem maior liquidez, novembro já muito menos liquidez. É um pouco diferente da produção de boi, na verdade, né? Produção de boi, a gente tem aqui o código BGI, mais a letra do mês de vencimento e o ano. A gente tem um contrato que equivale a 330 arrobas líquidas, né? Aqui a gente precisa fazer um paralelo, porque muita gente acaba confundindo ainda com a carcaça cheia, né? Que é com o próprio osso. Então, na hora do produtor fazer hedge, ele precisa estar muito atento a isso, porque isso aqui são 330 arrobas líquidas. Precisa descontar o peso, né, de víscera, essas coisas dos animais. Tem vencimento nos contratos todos os meses, só que também, similar ao caso do milho, não são todos os meses que tem liquidez suficiente. Então, a gente tem 2 meses, de forma geral, que tem uma liquidez maior, que é o mês de maio, quando todo mundo aí praticamente está vendendo, porque a gente não tem mais produção de capim, de forragem de maneira
suficiente, então muita gente acaba comercializando seus animais porque não tem capacidade produtiva durante o período de seca. E o mês de outubro e novembro são os meses que, em geral, o produtor também está começando a comprar isso para voltar a produção para dentro das fazendas. Então a gente tem, de forma bastante sazonal, esses 3 meses com uma janela de liquidez maior. Claro que tem produtor que tem condição de fazer irrigação, tem produtor que faz confinamento, aí é uma dinâmica um pouco diferente. Os outros meses também é possível fazer janelas de hedge, mas o nível de liquidez acaba sendo muito menor do que em relação a esses meses com maior sazonalidades. E aí, algum ponto interessante também para a gente comparar, como eu comentei com vocês sobre o mercado de opções. Eles têm data de vencimento. Então, essa situação, ou você acerta, se você estiver especulando, né, muito bem as operações, se elas forem num período em que ali tem uma definição muito clara, por exemplo, como a gente enxerga agora recentemente, quando a gente teve uma identificação de um surto de vaca louca, um caso atípico, não é o caso tradicional de vaca louca, agora em fevereiro, mas nesses períodos tem uma possibilidade de acertar algumas operações com um pouco mais de clareza. A gente tem esses movimentos muito atípicos, possivelmente a gente alguns meses depois tem a normalização da parte de exportação, a parte produtiva, de abate de animais, similar ao caso aí em relação ao milho, né? Às vezes algum período tem uma estiagem muito grande, então você tem uma queda de preços em algumas situações ou oferta muito grande, então em geral, o especulador acaba conseguindo acertar um pouco mais nessas situações. E o produtor, eu brinco, né, inclusive com alguns amigos, que o produtor, tanto de gado quanto de grãos, ele deveria ser o filho da put. Por quê? Porque ele deveria, de maneira consistente, operar as travas, não de maneira tão drástica como os bancos geralmente oferecem, né, muito próximo da cotação, mas em geral fazendo a proteção do preço ali de produção. Então, poxa, se a arroba do boi está cotada em R$300, muito possivelmente não é o custo de produção em R$300. Talvez esteja lá nos 250, 260. Então, o produtor ele deveria proteger o seu custo de produção. Por que disso? Ele vai conseguir se manter vivo nos próximos ciclos. O problema é que a gente, infelizmente, no Brasil, enxerga que a maioria dos produtores não fazem isso de maneira consistente. E aí, quando acontece alguma situação como essa da vaca louca agora recentemente, todo mundo entra em pânico, não sabe o que fazer, porque é um período que ele imaginava que teria ali uma normalidade nas vendas, a corda já está meio que no pescoço, ele precisa pagar as contas, e aí, em geral, é quando se faz besteira, né? A gente já não estava mais com a possibilidade de fazer hedge, porque todo mundo está querendo fazer ao mesmo tempo, e aí, óbvio que nem as trades, nem os frigoríficos vão querer fazer esse tipo de operação com a gente, e provavelmente não tem liquidez na bolsa para montar essas operações. Então, isso também é possível ser operado via mercado a termo, que é basicamente os contratos que fazem diretamente com os frigoríficos ou com as tradings. Em geral, isso aqui acaba sendo para produtor que tem um volume um pouco maior, não acontece com aqueles produtores menores que não têm volume de entrega para essas empresas, mas é possível fazer contrato a termo também entre partes, né? Poxa, entre vizinhos. Estou comprando ali uma fazenda, a gente pode fazer um contrato a termo de entrega de soja ou de boi, por exemplo. Então, um contrato a termo ele não tem muita padronização, nem de volume, nem de prazo. Pode ser colocado ali diferentes cláusulas, pode ter situação de multa se eventualmente alguma das partes não cumprir ali esse acordo. Pode ter movimentação financeira e pode ter entrega do produto. Então, tem uma série de situações que a gente tem ali de características diferentes dos contratos tanto de futuro, quanto de opções, quanto agora o ETF lançado recentemente pelo Banco do Brasil. Quais são duas vantagens que eu enxergo ainda bastante interessantes no caso dos ETFs? A gente tem a ausência dos ajustes diários, como eu comentei lá atrás com vocês, transparência em relação aos preços, o que está acontecendo, e eu vou mostrar para vocês como é que foi a realidade desses últimos meses, por exemplo, como foram lançados lá em finalzinho de novembro. A gente teve uma subidinha de preço, depois a gente teve o caso aí da vaca louca, que acabou jogando o preço mais para baixo, agora a gente começa a ter uma recuperação de novo. Pode ser que volte em determinado período para os patamares de cotação que a gente tinha ano passado, mas ninguém sabe como é que vai ser o futuro. Então, se você acredita, na valorização, num espaço de tempo, no horizonte de tempo de muito longo prazo,
pode ser que faça sentido fazer a aquisição disso de maneira gradativa. Se for algo de fato mais pontual, opera, faz a compra ou faz a venda desse ativo. Se chegou ali no momento que você acredita que já está satisfatório, você desmonta a operação. Poxa, a gente teve o ETF lançado lá em novembro, os dois casos a R$10. Então a gente teve uma desvalorização aí de praticamente 20% ao longo desses últimos meses. E agora a gente tem uma retomada dos preços novamente no caso do boi. O caso do milho ainda é um caso bastante instável. A gente tem observado a tendência de queda por uma série de fatores, né? Situação climática, situação agora dos fertilizantes na Europa, de forma geral, caindo o preço, e aí as multinacionais acabam repassando isso de maneira mais gradativa para os produtores. E uma série de situações, a oferta desse ano tende a ser muito maior do que a do ano passado, então a área produzida maior. Então a gente acaba tendo alguns impactos bastante atípicos aí, e a maioria das fazendas não tem armazenagem. Então, em geral, acaba também provocando um gargalo logístico muito grande. A gente não tem no Brasil capacidade de exportação suficiente, então isso acaba naturalmente jogando o preço para baixo também. Para vocês verem no gráfico que, poxa, teve uma situação aí de quase 20%, agora mais ou menos uma queda de 15% em relação a novembro para cá, mas se vocês acreditam que isso tem uma tendência de retomada também nos próximos meses, pode ser algo que vocês podem operar. Então faz a venda aí da safra, transforma tudo em ETF, por exemplo, né? Qual que é a grande situação também que eu enxergo em relação à situação de taxas, né? O Banco do Brasil, ele cobra 0,45 de taxa de administração por esses ETFs ao ano. É uma taxa que é relativamente cômoda, não é uma taxa elevada, como a gente tem em alguns fundos, por exemplo, de ações. E quando a gente compara principalmente com as taxas cobradas de corretagem para operar a parte de opções, torna-se bastante atrativas, né? Tanto no boi quanto nesse ETF de milho, 0,45 ao ano de taxa de administração. No caso, por exemplo, das opções, eu fiz essa cotação aqui, inclusive na sexta-feira, para vocês terem uma ideia, e mais de uma instituição diferente, para vocês terem uma noção da discrepância que eventualmente pode ter de preços entre as instituições. Então, por exemplo, no contrato de boi agora com vencimento dia 31 de maio, que é o BGI K23, a gente tem para fazer uma operação de hedge, né? Isso aqui é uma put spread entre mais ou menos o preço que estava cotado sexta-feira e 10% de queda, né? Então, do 100% até 90% aí em relação à proteção. Eu teria uma média, só para montar essa trava, de 2,57 num determinado escritório. E aí um outro escritório me mandou outras duas possibilidades de trava. Mais ou menos aí 7% de trava, né? Dos 97% até os 90%. Olha a diferença de preço que isso tem. Caiu de 2,57 para 0,99 de custo. E uma outra possibilidade, né? Aqui próximo também desses 7%, só que de 98% até 91% em relação ao preço da arroba, com 1,27% em relação à cotação. Então, uma diferença gritante em relação ao outro escritório, e que isso aqui depende muito da instituição, do banco que vocês são clientes correntistas. No caso do milho, um caso até mais drástico um pouco, por exemplo, também peguei aqui o contrato agora um pouco mais recente, de julho, né, um período que boa parte aí dos produtores já colheram e tem possibilidade de entrega mais próxima. Poxa, eu tive numa instituição uma média para proteger 10% de queda de 3,62%. Isso aqui é muito elevado. Isso porque agora o preço de queda do milho está muito superior, inclusive, ao do boi. As pessoas, os produtores, estão com muito mais receio de queda do milho nesse momento, então acaba que as instituições, a contraparte exige um pouco mais de prêmio, então acaba se tornando um pouco mais caro para fazer essas travas. Mas olha só a discrepância de preço. Uma outra instituição me passou aí para fazer essa trava em torno de 7% de queda, dos 97% até 90%, por exemplo, da cotação do contrato no milho, de 1,81%. E também essa trava um pouquinho menor, dos 98% até os 91%, de 2,03%. Observem que, poxa, aqui eu preciso fazer um bom planejamento, porque se eu não faço isso, se eu não tenho toda ali o entendimento do nível de preço, de custo de produção, eu posso correr um risco de fazer besteira. Por quê?
Poxa, imagina que vocês vão carregar isso aqui durante um certo período, e aí eles vêm assim e viram um pó. Então você, poxa, perdeu às vezes 2, 3, 4% dos prêmios das opções, enquanto vocês poderiam eventualmente operar pelos contratos de ETFs, só que pagando uma taxa muito menor em relação a isso. Claro que aqui a gente não tem ainda a mesma liquidez, não tem a mesma velocidade de saída das operações de mercado futuro, que são muito mais líquidos, né? Então tem uma série de situações que a gente precisa avaliar se faz ou não sentido operar em algum desses ativos, mas o mais importante aqui, se você é produtor, você precisa aprender a fazer isso de maneira correta, porque olha só a oscilação que a gente teve nos últimos 2 anos. O contrato, né, lá atrás, praticamente maio de 21, a gente tinha cotação na casa dos 310 da arroba, a gente teve problema em outubro de 21, arroba, por conta da situação da vaca louca também, a China fechando o mercado para exportação, a gente teve uma queda para casa dos 260, 260 reais. A gente teve de novo uma volatilidade muito grande em meados de 2022, que a cotação chegou praticamente no topo histórico, né, 350 reais da arroba. E muito produtor achando que a arroba chegaria nos 400. E de lá para cá a gente, né, degringolou completamente, a arroba só tem caído praticamente. Então a gente tem a arroba aí hoje próximo dos 297 reais, 290 reais. Isso cotado na B3. Não é a realidade que você tem na sua região, porque a gente tem o diferencial de base. Então, poxa, se você está produzindo no Pará, está produzindo aqui no interior de Goiás, basicamente o que a gente tem é a diferença de preço da bolsa cotado em Campinas, né, que é o preço de venda em São Paulo, para o mercado da sua cidade. Então, a gente precisa entender a correlação de preços que a gente tem nesses mercados. Essa aqui é a cotação do preço CPEA. No caso do milho também, teve bastante oscilação aí nos últimos 2 anos, né? A gente chegou a praticamente R$100 lá em maio de 21. A gente teve uma queda muito drástica no finalzinho de 21, ainda muito instável, porque ninguém sabia como é que seriam as relações de trocas, fertilizantes, grãos, as sementes, uma série de coisas. Então voltamos a subir aí em meados de 2022 e de lá para cá a cotação caiu drasticamente, né? Então, o produtor precisa entender realmente, fazer travas, porque senão ele está sujeito a uma série de situações que ele não consegue controlar, clima, situação de outras né, situações que podem acontecer dentro da fazenda, mas isso aqui ele consegue controlar. Dá para a gente fazer trava, dá para a gente fazer um planejamento realmente adequado de proteção. Eu preciso só parar e realmente fazer os cálculos disso para ver eventualmente qual o momento mais adequado de fazer essas travas. E para você que ainda não é produtor, não tem fazenda para plantar, não tem fazenda para colocar o rebanho, mas gostaria de eventualmente fazer o aporte nesses contratos, eu acredito que o ETF, tanto de milho quanto de boi, pode fazer muito sentido, só que precisa ter realmente cuidado. Para quem faz as aquisições todos os meses, fazendo aí um preço médio, é uma boa estratégia. Para quem eventualmente quer aventurar, não conhece isso ainda, pode ser um grande risco. Então, em determinados momentos de estresse, pode ser uma boa alternativa também para injetar um pouco mais de capital. E aí, nos restantes do período, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, porque às vezes vai comprar a cota do ETF num patamar de preço muito elevado, e aí, sem entender como é que funciona toda a dinâmica aí do mercado, pode ser que derreta aí em algum período e vocês fiquem chateados de não ter feito a estratégia de modo adequado. Então, queria compartilhar hoje com vocês exatamente essas novidades que o Banco do Brasil trouxe. Em geral, eu acabo criticando muito os bancos, mas eu acho que nesse caso a novidade ela é muito positiva para o mercado. Não só os brasileiros podem operar esses ativos, mas investidores estrangeiros também podem adquirir esses ativos. Então, daqui a pouco a gente realmente começa a ter uma movimentação maior, nível de liquidez acaba sendo bastante atrativo e é realmente uma alternativa para a gente operar isso aqui em contrapartida em relação ao mercado futuro e o mercado de opções. Então, se você gostou, compartilhe aí com seu amigo que é produtor, compartilhe com seu vizinho, com alguns amigos que gostariam de compreender um pouco mais sobre a dinâmica desses mercados. Qualquer dúvida, deixe aqui nos seus comentários, nos mande um e-mail, a gente pode esclarecer um pouco mais desses ativos para vocês também e ajudá-los aí na nossa consultoria. É isso, um grande abraço para vocês e se você quer entender um pouco mais do mercado de opções, a gente tem uma playlist aqui sobre esse tipo de derivativo, fique à vontade também para assistir essas informações. Um grande abraço.